Olá, galerinha! Estamos iniciando a nossa aula de matemática, aula número 39, e vou disponibilizar para você o gabarito das duas últimas atividades do livro de matemática Bem Me Quer. Então são as respostas das atividades número 2 e 3, páginas 104 e 105. Aí está o gabarito da página 104, atividade número 2, e também o gabarito da página 105, atividade número 3. Em caso de dúvidas ou solicitação de esclarecimentos, procure o seu professor. Agora, vamos iniciar nossa aula, que é uma revisão para a atividade avaliativa. Vamos rememorar as primeiras ordens do nosso sistema de numeração decimal. Temos a classe simples, com as três casas, unidade, dezena e centena. Agora, vamos inserir o número 325 na tabela. Número 5 na unidade, número 2 na dezena e o número 3 na centena. Quantas ordens temos neste número? Lembrando que este número 325 tem 3 algarismos. Rememorando, você já aprendeu que qualquer algarismo que ocupe a unidade ocupa a primeira ordem. Portanto, o número 5 ocupa a primeira ordem. O número 2, que está na dezena, ocupa a segunda ordem. E o número 3, que ocupa a centena, a terceira ordem. Agora, temos uma tabela um pouco mais completa, em que, além da classe simples, temos a classe dos milhares, com a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Agora, vamos inserir o número 2712 na tabela. Começando pela unidade. Número 2, número 1 na dezena, número 7 na centena, número 2 na unidade de milhar. E quantas ordens temos neste número? Como é um número com 4 algarismos, temos, portanto, 2 na unidade, que é a primeira ordem, 1 na dezena, que é a segunda ordem, 7 na centena, que é a terceira ordem, e o número 2 na unidade de milhar, que é a quarta ordem. Portanto, neste número temos 4 ordens. Pergunta: qual o valor absoluto do número 7? Muito bem. Olhando para o número 2712, você vai analisar o número 7. Você percebe que o número 7 ocupa a casa da centena simples e que é a terceira ordem. Quando falamos em valor absoluto, nos referimos ao próprio número, ou seja, o próprio número como próprio valor absoluto. Então, o valor absoluto do número 7 é o próprio número 7. Qual o valor relativo ou posicional do número 7? Agora, ao olharmos o número 7, devemos observar a posição que ele ocupa dentro do número. Ou seja, o número 7 como algarismo, ele ocupa, neste exemplo, a terceira ordem, que é a centena da classe simples. Ao olharmos o valor posicional da casa da centena, devemos ter em mente que a centena tem como número base 100. Basta você multiplicar o número 7 pela base 100 da casa da centena. Então, 7 vezes 100 é igual a 700. Portanto, o valor relativo ou posicional do número 7 são 700. Escreva por extenso o número 2712. Quando nós escrevemos um número por extenso,
escrevemos da forma como nós lemos este número. No caso do número 2712, você deverá escrever 2000,712. É a forma como nós escrevemos por extenso este número. 2712. Decomponha o número 2712. Agora, para decompormos este número, é preciso que você tenha em mente o valor posicional de cada um dos algarismos deste número. Se a nossa análise começa com a decomposição do número mais à esquerda, portanto, vamos iniciar com a análise do número 2, que ocupa a quarta ordem, ou seja, a unidade de milhar da classe dos milhares. Sabemos que o algarismo, ao ocupar a unidade de milhar, ele ocupa a base 1000. Portanto, você deverá pegar este número e multiplicar por 1000. No nosso exemplo, temos o número 2, que está ocupando justamente esta casa. Você vai multiplicar por 1000. 2 vezes 1000 é igual a 2000. Então, descobrimos o primeiro valor posicional do número que ocupa, do algarismo que ocupa a casa da unidade de milhar. Agora, observando o 7, você já sabe que o 7, ao ocupar a centena da classe simples, tem a base 100. 7 vezes 100 é igual a 700. Então, o valor posicional do número 7 são 700. O número 1, que ocupa a dezena, tem a base 10. Basta você multiplicar 1 vezes 10, que é igual a 10. E o 2, por ocupar a unidade, tem a base 1. Basta você multiplicar 2 vezes 1 é igual a 2. Agora que você já sabe o valor posicional de cada um destes algarismos, você vai escrevê-lo intercalando com o sinal de mais. Assim como no exemplo, você vai escrever 2000 mais 700 mais 10 mais 2. E assim será a decomposição deste número, 2712. Componha o número. No item A, temos 3 unidades de milhar, 2 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. Para compormos o número, você deverá ser capaz de decodificar o que significa cada um destes números dentro do valor posicional. Quando lemos 3 unidades de milhar, você já tem que linkar que o número 3 ocupa justamente a casa da unidade de milhar da classe dos milhares e a sua base é 1000. Portanto, 3 vezes 1000 é igual a 3000. O número 2, por ocupar centena simples, tem a base 100. 2 vezes 100 é igual a 200. O número 4, por ocupar a casa da dezena, que é base 10, basta você memorizar a multiplicação. 4 vezes 10 é igual a 40. E o número 1, por ocupar a unidade da classe simples, tem a base 1, ou seja, 1 vezes 1 é igual a 1. Uma vez você decodificando o que significa o valor posicional de cada um destes algarismos, agora você terá condições de compor o número 3241. Basta você colocar ordenadamente nestas posições. 3241. Esta é a resposta que você deverá assinalar. Item B. Temos 1 unidade de milhar, 0 centenas, 1 dezena e 1 unidade. 1 unidade de milhar, basta você multiplicar 1 vezes 1000, que é igual a 1000. 0 centena, não temos o que fazer, continuará sendo 0. O número 1, basta você multiplicar com a base 10, que é igual a 10, ou seja, 1 vezes 10 é igual a 10. E 1 unidade é 1 vezes 1,
que é igual a 1. Uma vez decodificado o valor posicional de cada um destes algarismos, você terá condições de fazer a composição numérica. Portanto, vamos ter o 1011. 5 centenas, 6 dezena e 0 unidade. Da mesma forma, você vai multiplicar pelas bases. 5 vezes 100, que é igual a 500. 6 vezes 10, que é igual a 60. E 0 unidade, não temos o que fazer. Então, vamos ter o número 560. Represente no quadro de ordens os números abaixo. Temos o número 1642, 5029 e o número 978. Vamos colocar a nossa tabela. Agora você vai colocar os algarismos dentro desta tabela, a começar sempre o encaixe dos algarismos pela unidade. Por que pela unidade? É para que evite erros na hora de encaixar os números. Você deverá ser capaz de identificar na leitura quais algarismos que ocupará a unidade, dezena e centena, e se for o caso, se tivermos algum algarismo ocupando a unidade de milhar, você também deverá fazer o encaixe desse algarismo na tabela. A começar pela letra A, temos a escrita por extenso, 1642. O 2 você já identificou que vai ocupar a unidade. 40 é um número 4 multiplicado pela dezena, 10, ou seja, pela base 10. Então, 40 é o mesmo que 4 dezenas. Então, você vai encaixar o 4 na dezena. 600 é o mesmo que 6 centenas. Então, você vai encaixar o 6 na centena. E 1000 é o mesmo que 1000, ou seja, 1 na unidade de milhar. Agora vamos encaixar os algarismos do número 5029. O 9 vai ocupar a unidade. 20 é o mesmo que 2 dezenas, então você vai colocar 2 na casa da dezena. Como não temos nenhum número ocupando a centena, você vai completar com 0. E 5000 é o mesmo que 5000, ou seja, você vai adicionar o 5 na unidade de milhar. Portanto, temos aí o número 5029. A letra C, 978. O 8 você vai completar na unidade. 70 é o mesmo que 7 dezenas. Então, você vai colocar o 7 na casa da dezena. E 900 é o mesmo que 9 centenas. Então, você vai completar o 9 na casa das centenas. Portanto, está concluído aí o preenchimento da nossa tabela com os itens A, B e C. Agora vamos para as situações problemas. Fernando já leu 157 páginas de um livro. Ainda faltam 33 páginas para ler. Quantas páginas tem o livro? Este problema é um problema de adição. Por quê? Porque ele informa que Fernando já leu 157 páginas de um livro, mas faltam-lhe completar a leitura das 33 páginas restantes. O problema quer saber o total de páginas que tem o livro. Então, você vai completar a informação montando o cálculo de adição. Então, o seu cálculo ficará assim: 157 mais 33. O resultado será o total de páginas do livro de Fernando. Então, vamos começar a soma sempre pela unidade. 7 mais 3 é igual a 10.
0 fica na unidade e 1 vai para a dezena, que será somado com o total da dezena. 5 mais 3 é igual a 8, com mais 1 que está fora é igual a 9. 1 que está na centena será somado a 0. 1 mais 0 é igual a 1. Portanto, o livro de Fernando tem 190 páginas. João Gabriel nasceu em 1984 e sua formatura na faculdade foi em 2015. Quantos anos tinha João Gabriel em 2015? O problema lhe dá uma informação, que João Gabriel nasceu no ano de 1984. Mas ele passa uma outra informação, que João Gabriel ele se formou na faculdade no ano de 2015. Pergunta-se, quantos anos tinha João Gabriel quando ele se formou em 2015? Então basta você pegar o número 2015 e você vai subtrair com o ano de nascimento de João. A diferença será justamente a idade de João Gabriel. Vejamos como ficará o cálculo. Primeiro você vai colocar 2015 e você vai subtrair pelo ano de nascimento de João Gabriel, que é o ano de 1984. Começando a subtração sempre com a unidade, vamos começar a nossa subtração. 5 menos 4 é igual a 1. Vamos para a dezena. 1 menos 8 é possível? Não. Então vamos pedir emprestado a 0. 0 tem como emprestar? Também não. Então vamos pedir emprestado a 2. 2 tem como emprestar? Sim. Então 2 vai emprestar 1, vai ficar com 1. Emprestando 1 para 0, 0 vai passar a ficar com 10. Mas terá que emprestar 1 para 1 da dezena. Então 10 ficará com 9. E o 1 passará a ficar com 11, porque recebeu uma dezena. Então 10 mais 1 é igual a 11. Agora sim, 11 menos 8 é igual a 3. 9 menos 9 é igual a 0. E 1 menos 1 é igual a 0. Portanto, o resultado é a idade de João Gabriel. João Gabriel tinha 31 anos em 2015. Num sacolão em sol nascente, há 2 centenas e meia de abóboras, 3 centenas e 2 dezenas de batatas e 5 dezenas de tomates. Quantas verduras tem no sacolão? Então vamos extrair alguns dados deste problema, sempre começando com o primeiro dado. Você vai decodificar o que significa 2 centenas e meia de abóbora. 2 centenas é o mesmo que 200 e meia centena é a metade de uma centena, ou seja, 50. 200 mais 50 é igual a 250. Portanto, 2 centenas e meia é igual a 250. Outro dado são 3 centenas e 2 dezenas de batatas. 3 centenas é o mesmo que 300. E 2 dezenas é o mesmo que 20. 300 mais 20 é igual a 320. Outra informação são 5 dezenas. 5 dezenas é o mesmo que 50. Agora que já está decodificado as 3 informações principais do nosso problema, agora vamos fazer a soma para saber quantas verduras tem no sacolão em sol nascente. Você vai pegar 320, vai somar com 250 e somar com 50. Começando a soma pela unidade, temos 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 0 é igual a 0. 2 mais 5 é igual a 7. 7 mais 5 é igual a
12, 2 ficará na dezena e 1 será acrescentado à coluna da centena, que será somado ao total da centena. 3 mais 2 é igual a 5, 5 mais 1 que está fora é igual a 6. Portanto, no sacolão em Sol Nascente há 620 verduras. Fico por aqui e até a próxima aula.